Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos, em Efésios capítulo 4, verso 2. Efésios capítulo 4, verso 2. Nós queremos, talvez você olhe aqui, você olha o título da nossa mensagem, Não Aguento Mais Você. Cada um pode ter uma interpretação disso aqui, né? Você pode pensar numa pessoa aqui. Quantos tem uma pessoa assim que você pensa assim, não aguento mais você? Quantos aí? Fala a verdade, vamos lá, fala a verdade. Momento da confissão, hein? Olha aí, que momento, hein? Tem muito disso aí. Mas nós vamos fazer uma reflexão importante. Nós temos falado sobre comunidade, nós falamos sobre a importância da gente se enxergar como nós. Nós nos enxergamos não só como indivíduos, mas como parte de um povo. Nós somos parte de um povo. Nós somos parte de um povo que serve a Jesus, que está sendo preparado por Jesus, que está sendo moldado em virtudes que o mundo não cultiva, de fé, de amor, de bondade e de esperança. Nós somos o povo disso aqui. Nós somos incubadores dessas virtudes. Não que nós temos essas virtudes naturalmente, mas Deus nos pega como povo e está gerando isso nas nossas vidas, através de uma série de situações, através da sua palavra, através dos cultos, através das reuniões. Todas essas reuniões, elas têm o objetivo de forjar em nós um povo bondoso, um povo cheio de fé, um povo com esperança, um povo de amor. Não tem nenhuma comunidade que se ocupe disso a não ser a igreja. Poderão ter algumas atividades ou alguns pensamentos parecidos, mas a igreja, sua essência é isso. Em torno de Jesus, nós estamos buscando essas coisas para nós. E hoje nós queremos falar de uma coisa que está relacionada a como Deus trabalha essas coisas em nós. E nós queremos ler um versículo, tá? Versículo 2 do capítulo 4 de Efésios. Todos acharam aí? Eu vou pedir para que, se fosse possível, a água, eu estou precisando de uma aguinha hoje, tá? Capítulo 4 de Efésios, verso 2, tá? Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Amém? Olha, tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa humilde. Mas a humildade, ela se revela e Deus trabalha na nossa vida, a humildade, nesse último texto aqui. Tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Olha, eu gostaria que você fizesse um exercício assim, de imaginação de uma realidade que você não vê, mas acontece. Você imagina que Jesus acorda junto com você, porque Cristo está em todos os lugares. Amém? Você sabe disso. Jesus está contigo, você ora. Toda vez que você ora, você se conecta com essa realidade. Mas na maioria do tempo, na maioria do tempo talvez, você não está muito consciente da presença de Jesus. Mas você imagina, começa o dia e Jesus está contemplando a tua vida. Tudo que você faz. Quando você levanta, cheio de mau humor, esse dia hoje, que frio, que horror. Não sei quando é que vai acabar esse inverno. E Jesus vê também aquele outro dia, que estava calor, e você levantou e disse, esse calor dos infernos, não aguento mais e tal, papapá. Você levanta o seu dia assim. Aí depois você continua. Você vai tomar o seu café e você lembra do seu patrão. Você pensa cada coisa a respeito do seu patrão, como você gostaria de fazer ele picadinho, de transformar ele num guisadinho de patrão,
e todas essas coisas. Você pensa naquele cara que é seu colega de trabalho, que lhe incomoda, que lhe apurrinha, não aguento mais, e Jesus está lá vendo tudo que você está fazendo. Tudo que você está fazendo. Aí Jesus vê também tantas outras vezes que você mente para as pessoas, você diz coisas que você não está fazendo. Você lança uma imagem para as pessoas que você não é. Às vezes você nem se dá conta que você está fazendo isso, mas Jesus está ali vendo e contemplando. Outras vezes você vê uma pessoa, aquele mesmo dia, passando com um veículo muito bonito e tal, e lá dentro do seu coração diz, mas que miserável, como é que ele consegue ter e eu não consigo ter? Seu coração fica, sabe, envenenado de inveja. E Jesus está ali contemplando a tua vida. Outros momentos do teu dia você tem pensamentos impuros, pensamentos que são impublicáveis. E Jesus está ali contemplando os teus pensamentos. Outras vezes você faz planos que não são planos de bondade, são planos de vingança, planos de maldade. Jesus está ali vendo. Você faz tantas coisas que você nem se dá conta e o Senhor está ali contemplando. E aí a gente pensa assim, a cruz foi uma coisa que Jesus fez lá no passado. Mas quando a gente pensa nessas coisas, eu estou falando de mim e de você, tá? De cada um de nós seres humanos. Tá? Se nós pudesse ver, hein? Tem até um episódio do Black Mirror. Quem é que já viu essa série da Netflix aí? Diz, na última temporada tem um filme que é A Joan é Péssima. E aí a mulher senta, ela tem um dia horrível, e ela senta e ela começa a ver o seu dia no episódio da Netflix. Quer dizer, começa a dar uma série com tudo que aconteceu com ela durante o dia. Ela fica apavorada, porque ela fez um monte de bobagem, ela nem se deu conta das coisas horríveis que ela fez para o seu colega de trabalho, para o seu patrão, para as pessoas que estavam na sua volta, inclusive para o seu marido, para o seu companheiro que ela estava. Várias coisas. Aí tem muita coisa que se desenvolve. Mas a questão é, se todos nós pudéssemos ver em um filme o que se passa num dia da nossa vida, nós íamos ver que a palavra de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é uma coisa que Jesus diz todos os dias para nós e por nós. Vocês creem nisso, gente? Eu creio. Eu creio que termina o dia e Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Porque são muitas coisas, gente. Muitas coisas que nós saímos daquilo que deveríamos fazer. Aquilo que nós gostaríamos de ser uma coisa, agora aquilo que nós somos é outra, bem diferente. Muitas vezes a gente até olha para as pessoas e como a gente gostaria que as pessoas que estão perto de nós mudassem. A gente até faz plano. Mas por que tu não muda? Por que tu não muda a tua vida? Mas como é difícil a gente mudar um hábito nosso. Um hábito. A gente insiste com os outros, mas nós mudarmos uma coisinha é difícil. E Jesus está aí, sempre vendo. Sempre vendo. E quando eu leio essa palavra, olha só essa palavra maravilhosa. Ele diz assim, tolerando pacientemente uns aos outros. Quando essa palavra é proferida para nós, ela não é proferida para nós assim, se virem. Essa palavra, ela é dita para nós em um contexto do Evangelho, que é o contexto de Jesus, que cada dia contempla o fato de que eu e vocês não estamos prontos ainda, nós não estamos prontos, e apesar de nós não estarmos prontos, Ele tolera pacientemente quem nós somos. Jesus olha para nós como pessoas, homens e mulheres,
que estão em um processo de transformação. Pessoas que ainda não estão prontas. Pessoas que estão sendo trabalhadas por Ele. Então nós recebemos isso é uma maravilha. Todas as coisas, lembra do texto bíblico? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. E não está falando aí só de coisas tenebrosas, terríveis, mas está falando das coisas comuns que acontecem. Deus está pacientemente trabalhando conosco. Em meio aos nossos tropeções, as nossas dificuldades, o nosso levanta, nossas promessas, ó Senhor, agora eu vou mudar. Para dar um exemplo aí. Quantos fizeram votos para o ano de 2023 que iam mudar coisas no ano de 2023? Janeiro você fez propósito de mudar coisas. Quantos fizeram propósito aí? A maioria das pessoas fala, não, esse ano eu vou perder peso. Esse ano eu vou fazer dieta. Esse ano eu vou fazer exercício físico. Esse ano eu vou estudar a Bíblia. Quantos estão mantendo seus propósitos no começo do ano? Tem gente que diz assim, pastor, eu nem me lembro o que eu prometi, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu orei. Já nem sei mais. O que foi? Um que o outro, não, eu estou aqui batalhando, eu estou começando. E Cristo está vendo todas essas coisas aí. Todos os dias Ele está vendo. Todos os dias Ele está vendo. E mesmo assim, Cristo continua trabalhando conosco. E, gente, a promessa é a seguinte: eu estou com vocês sempre, até o final de todas as coisas, até o final dos séculos. Não é isso que Jesus disse? Eis que estou convosco sempre, até a consumação dos séculos, sempre. Então quer dizer que Jesus não vai desistir de nós, não vai te largar e não vai me largar. Quantos podem dar um glória a Deus? Obrigado, Senhor, porque tu não me larga. Jesus não te larga. Você é complicado, você é um teimoso e eu também, mas Jesus não desiste de nós. Jesus continua falando. Não te falei, mas Ele não fica. Eu me lembro uma vez que eu vi um seriado, não é um seriado, era um programa de entrevista. E aí foi um evangélico lá no programa de entrevista da MTV, na época que tinha MTV, nem sei se tem ainda. Aí o evangélico, não, porque Deus é onisciente, onipresente e tal. Aí a entrevistadora, né, a jornalista chegou e disse, mas eu ia ficar meio assim, apavorado assim com Deus, parece que sempre no meu cangote, o que você está fazendo aí e tal. Só que de Jesus não é assim. Jesus não é assim. Ele está vendo tudo. Mas você já imaginou se Jesus te desse um grito no ouvido toda vez que você fizesse uma coisa errada? Sai daí! Hein? Você já imaginou isso aí? É bem possível que você estava surdo. É ou não é? Para com isso! Ai, Senhor, aí você vai lá 5 minutos, para com isso! Você ia ficar louco, neurótico. Deus não é assim. Obrigado, Senhor. O Senhor trabalha conosco assim como está aqui, tolerando pacientemente cada um de nós em amor. Por isso que Jesus, fazendo isso conosco, trabalhando isso conosco, Ele diz também para nós, bom, uma vez que eu, que sou perfeito, tolero vocês que são imperfeitos, agora, vocês que são imperfeitos, trabalhem o coração de vocês uns com os outros. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, talvez não tenha, assim, instrumento maior através do qual Deus trabalha conosco do que com gente imperfeita. Com gente que nós categorizamos como insuportáveis. Os insuportáveis, aquelas pessoas que você diz assim, eu não aguento mais essa pessoa. Sabe, gente, é algo tremendo quando uma pessoa, né, tem alguns irmãozinhos assim, vou
Tem uns irmãozinhos que chegam assim, eu amo essa igreja. Essa igreja é maravilhosa. Eu não tenho, eu não tenho do que me queixar essa igreja. Os irmãos são queridos. Os irmãos são amáveis. Os irmãos são maravilhosos. São educados. São cheirosos. São bem receptivos e tal. Não tem gente que fala isso? Não tem gente que fala isso? Tem. Mas eu lamento dizer para você que diz isso é porque você não conhece bem os irmãos. Você só diz isso porque não conhece. Porque é no momento que você diz assim, pá. Sabe que você diz assim, pá. Ai, que dificuldade de ir na igreja, não consigo mais olhar para aquele irmão fulano de tal. Bom, bem-vindo à família. Aleluia. Você está começando a fazer parte da família. Porque quando você começa a topar sim com o irmão, é que você está conhecendo ele. Agora você está conhecendo. Dizem, eu li essa semana aí, nessas coisas aí da internet, que eu nem me lembro, a gente lê tanta coisa, mas disse assim, que casamento, aí está falando de casamento, mas a igreja é meio parecida. É você, no casamento você escolhe a pessoa que você vai irritar para o resto da vida. E a igreja também. A igreja, quando Jesus te traz para uma comunidade, é na comunidade, quando você começa a ser realmente parte da igreja, é um lugar no qual você vai encontrar gente que te irrita. E essa gente que te irrita vai te ajudar a crescer. Crescer. Porque enquanto você está assim, está tudo maravilhoso, bem maravilhoso, quer dizer que você não está perto de ninguém. Você está passando, de fininho. Oi, tudo bem? Deus te abençoe. Você não deu tempo para você, bater de frente. Quando você vai para um grupo familiar, bateu de frente, glória a Deus, agora sim a gente está se conhecendo. Agora sim está no momento de funcionar o Espírito Santo na nossa vida, de Deus agir em nós, essa oportunidade. Quando você encontra, a gente espera coisas grandiosas de Deus, a gente espera uma luz que venha na nossa cabeça, que a gente seja elevado, que a gente tenha visões de anjos e tal. Gente, a vida, na maioria das vezes, Deus nos trabalha nessas fricções do dia a dia. É nessas questões irritantes que nós gostaríamos de fugir, nós gostaríamos de nos esconder, que a gente diz assim, lá vem fulano de tal, vai fazer, vira aí. Eu me lembro quando eu era jovem, eu tinha uns 19, 20 anos, tinha uma pessoa muito difícil. Mais velho, porque quando eu era jovem, na igreja, eu era meio revolucionário. Então, o jeito que eu me vestia diferente dos outros. Eu gostava de umas outras roupas, eu gostava de rock, rock cristão, mas era rock. A gente às vezes tocava na igreja, os irmãos ficavam olhando e tal, a gente gostaria de... Na época, gente, você não sabe, não podia nem tocar bateria na igreja. Tinha uma bateria, já o pessoal ficava, era só violão e tal. E aí uma vez, tinha uns irmãos que sempre nos pegavam no final do culto para dizer alguma coisa. E davam laço na gente, falavam coisas. Então, toda vez que eles apareciam, a gente tentava fugir. Lá vem o irmão fulano de tal, vamos sair daqui. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, e eu conversava com ele, e ele tinha uma grade assim, e eu conversava com ele e tal, agarrado na grade, não sei por que a gente conversava, ele não sei o quê, aí quando eu olhei lá na esquina, vinha o irmão fulano de tal, não vamos falar o nome dele, é vivo ainda, vai que ele vê esse vídeo aí, entendeu? O abençoado, o irmão vinha, ele nem sabe disso, graças a Deus, quando ele via, me deu um negócio, me deu um desespero. Eu disse pro meu amigo, disse assim, me bota para dentro. Eu comecei a dizer, eu dizia assim, desesperado. Ele começou a dar risada e ele estava sem a chave, ele saiu correndo lá para pegar a chave, entra. Eu entrei lá para dentro e fui no banheiro. Eu digo, não quero encontrar com esse irmão aí, misericórdia. Mas, gente, vejam só como são as coisas, tá? Aí eu me lembro que depois, tempo depois,
Na sala de aula, eu tinha um colega meu que era muito irritante. Também não vou falar o nome dele porque ele é vivo ainda. Graças a Deus, que o homem é vivo. Mas ele era muito mais velho que a gente, viu? Aí eu estava com problemas, os irmãos mais velhos. E também, ele dava aula para nós, era uma pessoa que me incomodava e tal. Mas aí eu pensei assim, quando eu fui para o seminário, eu digo, glória a Deus, agora eu vou para o seminário só gente abençoada. Só servo de Deus, só líder, servindo a Deus. Nós vamos começar o dia todo mundo orando, cai fogo do céu, uma beleza e tal. Gente, eu caí no mesmo quarto de uma das pessoas mais difíceis do seminário. Bem parecido com aquele que eu tinha na sala de aula. E bem parecido com o irmão que eu disse, me bota para dentro, me bota para dentro. Então, gente, o que acontece? Deus trabalha com a gente através desses irmãos difíceis. Porque é aí que trabalha a nossa humildade. Porque às vezes são pessoas que nos passam uma ideia de arrogância, às vezes, mas às vezes bate com a nossa própria arrogância, porque nós somos arrogantes. Então nós temos dificuldade. E nessas pequenas coisas o Senhor vai nos ensinando o quê? Tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Através dessas pessoas, o Senhor, presta bem atenção, essa pessoa no seu trabalho, esse irmão na igreja, na família, essas pessoas difíceis, elas estão te convocando para o crescimento. Não vá embora de um lugar, porque você tem dificuldade de relacionamento com uma pessoa. Presta bem atenção disso. Não vá embora de um lugar, porque você tem problema de relacionamento com uma pessoa. Porque essa pessoa, ela está te convocando para um momento grande de crescimento. E vou te dizer, às vezes você foge e vai para outro lugar e acontece isso, exatamente isso aí que eu estou dizendo. Entendeu? Tem muitas pessoas que dizem assim, parece que tudo que é lugar que eu vou, eu encontro uma dificuldade com o mesmo tipo de pessoa. Por isso, sabe por quê? Porque você foge. Você foge do enfrentamento. Pessoas autoritárias vêm para mim. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus está querendo te ensinar, e essas pessoas difíceis estão querendo te ensinar, que você precisa começar a falar mais. Está entendendo? Tem gente, muitos de nós, e o brasileiro é assim. O brasileiro, eu falo isso porque eu sou brasileiro, né? Se eu fosse estrangeiro ia ser brabo falar isso, mas eu sou brasileiro. O brasileiro, ele não é transparente. Nós não somos transparentes. E muitas vezes nós convivemos com situações difíceis, porque nós não temos coragem de falar. E muitas vezes quando você tem problema com pessoas que são insuportáveis, talvez você solucione os problemas quando você seja capaz de dizer, escuta, eu não gosto do jeito que tu fala comigo. Você já chegou e disse para alguém assim ou não? Sim ou não? Às vezes precisa. Às vezes precisam. A pessoa chega, não, assim, calma. Não é assim. Eu tive que aprender a fazer isso. E eu vou dizer que quando você faz isso, presta bem atenção. As pessoas, presta bem atenção, as pessoas te tratam como você acha que elas podem te tratar. As pessoas te tratam como você acha que elas podem te tratar. Se você acha que elas podem te maltratar, elas vão te maltratar. Agora, se você acha no seu coração, não, elas não têm o direito de me maltratar, você vai ensinar elas, porque é você que ensina. Você ensina para as pessoas como elas devem te tratar. Porque eu sou muito maltratado, as pessoas estão sempre me escorraçando. Você deixa. Quando você diz, eu não gosto desse jeito que tu fala comigo. Você não precisa dar um soco na cara de uma pessoa, entendeu? Não seja bruto. Ela vai partir para a ignorância. Calma, não é assim.
Mas você vai dizer, escuta, eu não gosto desse jeito que você fala comigo. Ah, não sabia. A maioria das pessoas vai reagir, não sabia, não queria. Não. Eu quero que tu me trate com mais respeito. Você precisa fazer isso. Porque senão você vai viver correndo dos lugares. Porque todo lugar tem gente difícil. Todo lugar tem. Todo lugar tem uma pessoa que se atravessa, que diz alguma coisa que nós não gostamos. Então, às vezes, uma das coisas que Deus nos convoca é falar. Precisamos dizer. Em vez de ficar, mas eu não gosto. Não gosta, mas aí vamos aprender, né? Aí é o momento de crescer. A vida não é só de coisas que nós gostamos. Porque senão, gente, você vai viver fugindo de tudo que é lugar. Aí eu conheço gente, tem uma população, presta bem atenção, tem uma população nas cidades, tá? Eu sei porque eu experimentei isso aqui. Há uma população nas cidades que você abre uma igreja nova, qualquer lugar aqui. Você abriu uma igreja nova ali na esquina, na Salgado Filho. É amanhã. Vai ter uma população em Pelotas que vai encher aquela igreja ali. Opa, tem igreja nova. Porque as pessoas idealizam que aquele lugar é o lugar abençoado, que o pastor é maravilhoso, que as pessoas são todas boas. Aí eles vão para lá buscando a idealização deles. Aí eles descobrem que tem irmãos insuportáveis lá também. Porque tem em tudo que é lugar. Aí o que eles fazem? Eles ficam procurando a nova igreja. E tem gente que é assim nos trabalhos. Tem gente que é assim com a sua própria família. O dia que eu me casar, eu vou me casar com um homem maravilhoso, uma mulher que não vai dar problema. Eu me lembro, né? Eu me lembro de um casamento que um irmão aqui pregou. Ele disse assim, é difícil agora? Disse pro casal, é difícil agora? Vai ficar pior. Baita esperança, hein? O casal saiu num romantismo só dali. Mas é verdade. Ele disse toda a verdade. Disse toda a verdade. Porque é assim que a vida é. E pessoas que se tornam para nós insuportáveis são um desafio para nós crescermos. Porque o casamento em um determinado ponto, ele chega, ele começa, sabe aquela fase alta lá da paixão. Você não conhece a pessoa. Quando você se apaixona por uma pessoa, você só conhece a casquinha. Está entendendo como é que é? Desculpa desiludir você, tá? Mas eu vou falar a verdade. O que você quer? Uma ilusão doce ou uma verdade? Hein? Eu estou aqui para falar a verdade. Então tá. Começa com uma ilusão, você não conhece a pessoa. Você não conhece. Você começa a conhecer. Aí quando você conhece, que é quando você... Porque dizem assim, que o amor é cego. Já ouviu essa palavra, né? O amor é cego. O amor é cego. Pode até ser, mas o casamento abre os olhos de qualquer um. Então a pessoa casa, aí vai lá e fica desiludida. Essa pessoa não é o meu salvador. Essa mulher não vai salvar a minha vida. Ela não vai resolver meus problemas todos que eu imaginava. Aí começa o luto pelas dificuldades que estão acontecendo. Os meus sonhos todos jogados na valeta, o que vai ser da minha vida? E é aí que começa a oportunidade do real crescimento. Que você começa a falar com a pessoa o que te dói, ela fala para você o que dói nela. Você tem que decidir perdoar, ela tem que decidir te perdoar, e quando essas coisas acontecem, acontece então a reconexão. Aí o amor começa a ser desenvolvido, porque o que era insuportável
começa a ser suportável. E de suportável começa a se tornar agradável. Está entendendo? A crise é essa. A crise é essa. E essa crise se repete várias vezes durante o casamento. Eu não te aguento mais. Aí você fala, a pessoa fala, a gente se perdoa, e aí começa a ficar bom de novo. Entendeu? O ser humano. Entendeu? E a igreja é a mesma coisa. E as nossas vivências de comunidade é a mesma coisa. Então, a gente resolve os problemas falando, conversando. E quando acontece alguma coisa, a gente fala. Só que tem outras coisas. Tem outras coisas que a gente não vai mudar. Entendeu? Tem pessoas que têm um jeito de ser. Temperamento, por exemplo. Você não vai mudar o temperamento das pessoas. Porque esse fulano aí é muito extrovertido. Tem pessoas que são assim. Talvez você não gosta de quem é extrovertido, porque você também é extrovertido. Dois bicudos, conhece aquela coisa? Dois bicudos não se beijam? Entendeu? Então, é muita extroversão num lugar só. Aí você está no grupo familiar, presta atenção. Chega uma pessoa nova. E você lá no grupo familiar, você reinava absoluto, falava, fazia todo mundo rir. E você é o extrovertido. E aí chega outro extrovertido. E aí pega um pouquinho do seu espaço. Né? Começa a brincar também, começa a falar coisas, a pessoa começa a rir. E você, esse insuportável, exibido, está querendo se exibir, está querendo chamar atenção e tal. Não, ele só está tirando um pouquinho do seu espaço. E você está com ciúminho. Está entendendo? Mas quando isso acontece, é aí que vai a questão. A gente, quando acha alguém insuportável, nós temos que nos perguntar por que eu acho essa pessoa insuportável. Por que ela me incomoda? Por que ela mexe tanto comigo? Pode ser, pelo que eu falei, a pessoa está agindo grosseiramente com você, como não deveria. Outras vezes ela é diferente de você. Isso não vai mudar e você tem que aceitar. Aceita um companheirinho para brincar também. Quem sabe você pega de companheiro e os dois fazem a alegria do grupo familiar. Às vezes a pessoa é fechada. Você é fechado também. Temperamento. Ninguém vai transformar quem é tímido em extrovertido. A pessoa é tímida, é o jeito dela. Se ela chega devagarinho, falando as coisas, falando baixinho. Pois é, falando ao pé do ouvido. Não, isso não vai mudar. É o jeito de ser. Entendeu? Mas daqui a pouco você é tímido, olha lá para o outro lado também, o outro é tímido. Você pensa que você é antipática. Baita antipática, é tímida. É uma pessoa tímida e você acha que ela é uma pessoa de má vontade. Tem gente que tem má vontade mesmo, não vamos dizer que tem. Que tem. Mas muitas vezes a gente tem que pensar com a gente mesmo. Por que eu tenho dificuldade? Por que eu acho essa pessoa insuportável? Então nós vamos crescendo nisso. Mas principalmente, irmãos, presta bem atenção. Nós somos uma comunidade. Uma coisa que nós não podemos fazer quando nós temos dificuldade uns com os outros é a campanha contra uma pessoa. Daqui a pouco eu tenho dificuldade com a Betinha. Tá? E eu não estou me acertando com a Betinha. Mas eu tenho muitos amigos na igreja. Muitos amigos. E aí, porque eu não me dou bem com a Betinha, ou porque eu não me acerto com a Betinha, todas as pessoas que eu converso, eu falo mal da Betinha. A Betinha. Precisa ver, Betinha me olhou desse jeito hoje. Eu converso com a Heloísa, eu converso com a Nara, eu converso com a Adriana, eu converso com a Letícia, eu converso com a Tati. E eu faço uma campanha dentro da igreja porque eu não me dou bem com a Betinha. Isso não é amor. Isso a gente tem que aprender. A gente tem que aprender que não necessariamente as pessoas que nós achamos insuportáveis são necessariamente pessoas perigosas, pessoas de mau caráter. Simplesmente, muitas vezes,
são pessoas com as quais nós temos essas coisas sutis que nós ainda não entendemos. Às vezes a pessoa é parecida com alguém que nos traumatizou. De repente é parecida com seu pai. De repente é parecido com a sua mãe. De repente é parecido com o seu irmão. Essa pessoa é tão crítica, porque às vezes pessoas também é assim. É difícil lidar com pessoas que estão sempre criticando, né? Sempre criticando. Isso é uma coisa difícil. Mas por que você fica com tanta dificuldade? Porque aquilo ali lembra uma ferida antiga, que você precisa tratar. E que ela está presente aqui de novo com aquela pessoa que você não aguenta. Então, presta bem atenção. Presta bem atenção. E uma coisa a gente não pode esquecer. Nesse processo de sermos trabalhados através das pessoas em comunidade, a gente é chamado a tolerar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Muita gente te tolera também. Em amor. Certo? Ou você acha que não? Hein? Você acha que lá no seu grupo as pessoas não te toleram também? Todo mundo, gente. Todo mundo. Todos nós temos uma parte chata. É ou não é? O que vocês acham? Hein? Todos nós temos uma parte que nós somos chatos para alguém. Pode ser que alguém feche totalmente com nós. Ai, como te amo, então maravilha. Não tem nenhum defeito para dizer, mas tem muitos outros que eles convivem com você, eles aceitam com você. Por exemplo, né? Ontem fui lá na casa do seu Zé. O seu Zé estava assistindo o jogo do Inter contra o Flamengo. Estava lá, né? Controlado, bem calminho. Como ele sempre está assistindo o jogo do Inter. Né, dona Clarice? Né? Calminho assim como ele estava ali. É assim, né, dona Clarice? Ele estava bem calminho. E volta e meia eu dava aquela chispa do secador, né? Dava aquela palavrinha. Aí o seu Zé ficava, né? Com educação, né? Estava recebendo o pastor na casa dele. Ele estava me tolerando em amor ali. Eu sei que ele disse, mas que barbaridade, gente, tem que aguentar. Ele trouxe até um burrinho do Inter para torcer. Que ele estava se sentindo tão... É o cavalinho, era o cavalinho. Então, gente, nós temos que saber que nós também causamos. Porque depois eu cheguei em casa e digo assim, pá, mas eu fui chato mesmo, né? Eu fiquei pensando comigo. Eu digo, eu tinha que ter ficado mais quieto mesmo. Mas a gente não se dá conta que a gente também, entendeu? Incomoda os outros. E a gente precisa, nessa perspectiva, então, também saber que Cristo nos tolerou primeiro e que, uma vez que Cristo nos tolera em amor e continua trabalhando em nós, nós precisamos olhar o outro, presta atenção, como alguém que ainda está sendo trabalhado por Deus. Talvez você olhe, eu não acredito que esse fulano aí está sendo trabalhado por Deus. Eu quero te dizer que cada um de nós parte de um ponto. Nem todos nós partimos do mesmo ponto. Tem pessoas que vêm com muitos problemas até o Evangelho, que não foram trabalhados em uma série de questões, de noções, que vem com muitas carências ainda a ser solucionadas. Claro que todos nós, mas cada um vem num nível diferente. E às vezes os irmãos se converteram há mais tempo, ou foram mais receptivos à instrução. O negócio é que nós estamos numa escola aqui de Jesus, no qual ninguém está na mesma série. Tem gente avançada, tem gente começando, tem gente intermediária. Então estamos em níveis diferentes de maturidade, mas todos estamos sendo trabalhados por Deus. Então, quando você vê um irmão que é difícil, você precisamos lembrar, esse irmão está sendo trabalhado. Eu aceito que o meu irmão não está pronto ainda. Amém? Você não está pronto. Amém?
seu irmão também não está pronto. Então vamos dizer assim: eu aceito que o meu irmão não está pronto ainda. Então vamos permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida através dele. É claro, gente, presta bem atenção, que tolerar as pessoas não significa, e a Bíblia não está ensinando isso, que nós temos que aceitar o abuso. Existem abusos. Existem abusos. Pessoas, por exemplo, que chegam na igreja e que querem explorar financeiramente os irmãos. Porque muitas vezes os irmãos que estão dentro da igreja têm uma boa vontade uns com os outros. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa que eu tenho visto ao longo do tempo. Tá? Eu tenho visto isso ao longo do tempo. Que muitas vezes, quando a gente faz negócio com irmãos com irmãos, a gente fica meio folgado. Eu quero te dizer o seguinte: quando você fizer negócio com um irmão da igreja, seja zeloso. Seja zeloso. Não explore o seu irmão porque ele é irmão. Ah, irmão da igreja, eu vou pagar daqui a um mês. O seu irmão precisa do dinheiro. Ele trabalha com esse dinheiro. Entendeu? Então nós não podemos ter esse pensamento escorregadio dentro da comunidade. Está entendendo? E tem muitas pessoas que pensam assim: agora eu estou no meio dos irmãos, vou fazer o que tiver que fazer. Não é assim. Não é assim. Uma outra coisa, que a igreja não é lugar para fazermos, é defraudar emocionalmente os outros. Especialmente entre os jovens, mas às vezes entre adultos descomprometidos, você ficar passando uma ideia de que você gosta de uma pessoa e não gosta. Ficar iludindo as pessoas, sabe? Tem muita gente que é assim, muito garotão, homem, mulher, que fica, de nhenhenhé, fica na volta das meninas, mas não quer saber de compromisso. Fica, eu não vou usar essa expressão porque, fica se bobeando, tá? Na volta e não quer saber de nada, só quer saber de uma atençãozinha. Isso é um tipo de coisa que a gente não pode tolerar. É abusivo, porque muitas vezes uma menina ou um rapaz se iludem com uma outra pessoa, porque o outro está passando essa mensagem para ela, mas não tem nenhum interesse. Está bancando malandro, narcisista, que só quer atenção. Então isso aí é um tipo de coisa que nós precisamos confrontar realmente. Não podemos tolerar. Não podemos tolerar gente que tenta intimidar os outros, ameaçar. Não podemos fazer isso. Olha, quero dizer para vocês, sou pastor aqui há muito tempo. Pastora Cláudia, aqui ninguém ameaça ninguém. Aqui é tudo na conversa, no diálogo, no respeito, na mostragem de como é que é o caminho. Agora, ficar ameaçando, ficar querendo bancar o machão, isso não é o lugar. Aqui não é o lugar. Essa não é uma comunidade para isso. Que é um lugar de respeito. Respeito. Então, gente, suportar não é tolerar o abuso. Não vamos tolerar abuso. Nós aqui não toleramos abuso de nenhum tipo. Sempre vamos combater. Uma vez eu falei sobre isso. Engraçado isso aí. Eu falei sobre isso na igreja, mas que coisa. Vejam como é que é o Espírito Santo. Eu falei assim, de uma pregação do nada. E aí depois da reunião, uma pessoa veio e me falou: "Ô pastor, eu quero lhe dizer que eu não vim aqui para a igreja para pegar mulher." Mas quem é que disse? Eu digo: "Que bom, meu irmão. Continua assim. Vai buscar Deus, né?" Nunca mais apareceu. Então,
Já marquei o território para ele, já disse. Mas é o Espírito Santo. Porque eu falei assim, nem tinha pensado em falar isso. E falei, e jamais pensei que o irmão estava planejando alguma coisa. Mas ele estava de maldade. Então nunca mais apareceu. Claro que, irmãos, você sabe, você pode ter um relacionamento. Claro, de repente você vai na igreja, não, eu quero buscar um relacionamento de um irmão e tal. Isso aí, não, claro, é normal. Mas uma coisa é você fazer isso. Outra coisa é você tentar iludir uma pessoa. Quer dizer, passar que você é cristão, por exemplo. Não, eu estou querendo servir a Deus. Aleluia. Baita safado. Está só querendo pescar alguém e ir embora. Tem gente que faz isso. Entendeu? Tem gente que está nessa malandragem. Agora, quando nós temos o entendimento de como são as coisas, como igreja, aqui, nós tomamos uma posição. Tomamos mesmo. Porque a gente tem um compromisso com Deus. De nos protegermos. Amém? Muito bem, gente. Então, queridos, vamos aprender com os nossos irmãos insuportáveis. Amém? E esse irmão pode ser você mesmo. Todos nós, em algum momento, podemos ser insuportáveis para o outro, incômodo, sem a gente se dar conta. Você não tem ideia. Então, a palavra é: tolerem-se pacientemente uns aos outros em amor. Por quê? Porque todos nós estamos sendo trabalhados. Nenhum de nós ainda está pronto. E Jesus vê isso, sempre, todos os dias, na minha vida e na vida de vocês. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pega a mão aí do teu irmão. Agora o irmão suportável. Viu? Porque a Bíblia nos diz para tolerar pacientemente. Então você não vai dizer mais que ele é insuportável, você vai dizer ele é suportável. Porque Jesus me suporta. Hein? Jesus me suporta todos os dias. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Pai, perdoa, não sabe o que faz. Nós ainda não estamos prontos.